Olá, pessoal. O tema que vamos abordar hoje é casos de violência na atenção à saúde. O nosso grupo é composto por Aline Canária, Aline Sadoin, Ariane Macedo, que sou eu, Ayla Guerra, Bianca Rezende e Roberta Santana. Inicialmente, é importante trazer o conceito de violência, que, segundo a OMS, é o uso da força ou poder em ameaça ou na prática contra si próprio, outra pessoa ou contra um grupo ou comunidade, que resulte ou possa resultar em sofrimento, morte, dano psicológico, desenvolvimento prejudicado ou privação. Ou seja, o conceito proposto pela OMS associa intencionalidade com realização do ato, independente do resultado produzido. Um ponto importante desse conceito é que o termo uso de poder expande o conceito usual de violência para incluir atos que resultam da relação de poder, que envolvem ameaças e intimidação. Quanto à tipologia da violência, a literatura nos traz duas subdivisões: a violência interpessoal, que se configura como a violência entre pessoas, familiares e parceiros íntimos, e também a violência coletiva, que é cometida por grandes grupos ou por países, como crimes carregados de ódio praticados por grupos organizados. Outro ponto importante a ser salientado é que a violência faz parte de um leque de determinantes que influencia o conceito e promoção de saúde. Esses determinantes da violência na saúde são racismo estrutural e institucional, LGBTQIA+, fobia, machismo, a formação profissional em saúde distante da promoção do vínculo, cuidado e interação respeitosa. E também temos a desigualdade social, econômica e cultural, assim nos permitindo compreender a magnitude desse tema e as múltiplas esferas que ele abarca, tanto de forma direta como indireta. Vale pontuar também que a violência em saúde é submetida aos mesmos ordenamentos legais que os demais casos de violência, isto é, em um caso de violência no serviço de saúde, corre sobre a mesma jurisdição que agressões nos demais ambientes. Agora, um ponto importante de se notar também é a violência aos usuários. Observa-se pelas manchetes divulgadas pela mídia os constantes e lamentáveis casos de violência aos usuários na atenção à saúde, que abrange maus tratos, abusos, incluindo sexual, negligência, violência obstétrica, como mostrado nos recortes. Podemos notar que a violência sofrida pelos usuários pode ser definida como uma violência institucional, na qual órgãos e agentes públicos que seriam os ordenadores do cuidado e defesa, cometem atos violentos para com esses usuários. Os tipos de violência institucional são a negligência, que pode ser vista na omissão de socorro, a violência verbal com repressões, intimidações e ameaças, a violência física, que chega às vias de fato, e o não cerceamento da dor daquele paciente, usuário do serviço, e também o abuso sexual. Tem-se também a violência obstétrica, que abarca brutalmente mais de uma dessas formas de violência. É preciso pontuar também que o descompasso existente entre a relação do profissional de saúde e o usuário reflete uma contínua relação de dominação e hierarquização, na qual o profissional, ao ter a condição de poder, traz consigo atributos para oprimir, silenciar e restringir a autonomia do usuário. Um fator a ser analisado também é o processo contínuo de legitimação e naturalização, bem como banalização da violência na atenção à saúde, que afeta principalmente importantes grupos sociais, como mulheres, idosos, negros e a população LGBTQIA+. Além de sofrer também interferência de fatores econômicos, a perversa construção histórica existente, o preconceito e discriminação. Logo, percebemos a gravidade desse cenário e o quanto é necessário promover formas de resistência contra essa situação, por meio de denúncias, por meio do boicote às regras, por meio de judicialização da questão, a fim de evitar o silenciamento e agressões e garantir também uma qualidade de vida para os usuários e maior integralidade na atenção à saúde, tanto com o profissional e com o usuário do serviço. A violência em saúde, ela não só atinge os usuários, como também atinge os profissionais de saúde. Por isso, destacamos algumas estatísticas e formas de violências aos profissionais de saúde. Dentre esses tipos de violência no ambiente de trabalho, esse tipo de violência pode ser classificada como o tipo de violência externa, que é aquela em que pode ser relacionada com o percurso do trabalho dos profissionais, visto que muitas unidades se localizam em ambientes perigosos, tendo essa possibilidade de violência tanto na ida quanto na volta, como também dentro da própria unidade. O outro tipo de violência é considerada aquela pelos pacientes, que também pode ser provocada por familiares ou acompanhantes. O outro tipo de violência é aquela interna, em que é o tipo de violência que ocorre entre trabalhadores de uma mesma instituição, que pode ser sofrido tanto pelos colegas de trabalho como pelas chefias.
A violência sofrida pelos profissionais de saúde, ela é bastante ampla, pois ela não envolve apenas as relações de trabalho. As organização do trabalho, as condições de trabalho, como a privação dos direitos, a infração de princípios, a negligência das condições de trabalho, também podem ser consideradas violência. Alguns destaques de violências nós trouxemos daquelas as quais mais foram comumente encontradas nos artigos. E estas se destacam o tipo de agressão, das quais 67,7% foram consideradas cometidas por pacientes. Aos profissionais. Dentre esse tipo de agressão, 14,2% se caracterizava como agressão física, 38% verbal e 49,2% psicológica. As relações desse tipo de violência estão relacionadas com 44,2% em relação à demora do atendimento, 28,2% em relação à falta de recursos e 8,6% quando em notificação da morte, de morte de algum familiar. O local mais considerado e que mais ocorre esse tipo de agressão por pacientes no setor de emergência, sendo 51%, e 87,5% dos profissionais geralmente não realizam registro desse tipo de agressão. Como uma profissional de saúde, que sou há 9 anos, eu tenho também algumas situações de violência verbal. A gente passa por muitas, mas uma que me destacou muito foi uma agressão física, da qual uma paciente estava no corredor gritando, e eu me aproximei dela para tentar acalmá-la, e ela já foi me agredindo com um soco que pegou de raspão. Eu me dirigi a outra sala, e fui ligar para a polícia, chamei o segurança, mas ali naquele momento eu estava tão despreparada, acreditando que estava segura com o segurança por perto, mas ela se aproximou novamente. Quando ela viu que eu estava ligando para a polícia, ela falou que ia me agredir mais um pouco, já que eu estava ligando para a polícia. E aí, nesse momento, ela se aproximou de mim, empurrou o segurança, se aproximou, pegou meu cabelo por debaixo e me derrubou no chão. Aí o porteiro foi e outros colegas que estavam próximos, que já tinham visto, tentaram me defender, e juntaram-se umas 7 pessoas para tentar ali tirar a agressão. E esse tipo de violência é algo que, de certa forma, acabou que é uma violência que foi feita a mim e que, de certa forma, ela também acabou sendo agredida, porque juntaram 7 pessoas para tentar tirá-la de mim. Quando eu consegui sair devido a essa situação, foi algo que me trouxe um constrangimento e uma dificuldade de lidar com aquela situação. Eu fiquei sem reação e, com certeza, tudo isso trouxe consequências para o trabalho, das quais a gente pode até trazer nas nossas considerações finais, que são o dano físico, né? Eu fiquei ali com uma cefaleia, fiquei uma semana de atestado, e aí trouxe algumas manifestações emocionais, porque na primeira semana eu fiquei até com medo de me dirigir ao trabalho, porque eu fiquei pensando, nossa, ela me agrediu sem eu ter feito nada, e agora que eu fiz o BO e ela acabou chamando a reportagem, o que ela pode ser que ela pode fazer comigo? Então, assim, trouxe naquele momento uma manifestação emocional. Graças a Deus, para mim, não trouxe um distúrbio psíquico, mas muitos profissionais passam a ter síndrome do pânico ou outros distúrbios e transtornos relacionados com a agressão. Tem também a questão da influência no desempenho do profissional e o afastamento do usuário da rede de atenção. Dentre as limitações, nós consideramos, nesse nosso trabalho, um déficit de produção científica sobre essa temática em diversas profissões da saúde, com exceção da enfermagem, que é onde que foi mais encontrado. Há uma invisibilidade da violência institucional, né? Porque as condições de trabalho que também acabam por ser, muitas vezes, um tipo de violência, e a dificuldade de acesso a dados sobre a violência aos usuários. Dentre as medidas para a prevenção e de combate à violência, nós destacamos a política de humanização, né, do acolhimento, da gestão coparticipativa, da ambiência, da defesa do trabalhador, da defesa dos usuários e da educação continuada. Tem também a lei de Federal 11.108, que regulamenta a lei do acompanhante, em que a garantia do direito a um acompanhante pode prevenir situações de violência. Temos também a questão dos usuários, o fortalecimento de grupo, doenças específicas, denúncias ao canais de ouvidoria. E em relação aos profissionais, nós temos a questão do fortalecimento de trabalho em equipe, a denúncia a alguns órgãos competentes e uma escuta ativa. Então, esse foi o nosso trabalho sobre a violência e nós agradecemos
Aqui são as nossas referências e agradecemos pela atenção.